Maria acordou com 47 mensagens no celular. Todas dele. As primeiras pedindo desculpas, as do meio prometendo que nunca mais aconteceria, as últimas dizendo que ela era a única culpada por ele ter perdido o controle. Seus dedos tremiam enquanto digitava: "Tudo bem, eu te perdoo. Eu também exagerei ontem." O hematoma no braço ainda doía. Mas o que ela não sabia é que seu cérebro estava fazendo algo perturbador naquele exato momento. Algo que cientistas só começaram a entender de verdade nos últimos anos. Algo que explica por que tantas pessoas ficam presas em relacionamentos que as destroem por dentro. Vou te contar a verdade sobre isso agora, e garanto que nos próximos minutos você vai entender coisas sobre você mesmo que nunca imaginou. Fica comigo até o final porque essa história muda completamente 3 vezes, e o que acontece no final vai te deixar sem palavras. Maria conheceu Rafael numa sexta-feira qualquer. Ele era engraçado, atencioso, diferente de todos os caras que ela já tinha conhecido. Nos primeiros 2 meses, ele mandava flores no trabalho dela. Lembrava de cada detalhe das conversas. Dizia que ela era a mulher da vida dele. Então veio o primeiro episódio. Eles estavam num restaurante quando o garçom fez uma piada inocente com Maria. Rafael ficou em silêncio. Aquele silêncio pesado que faz o ar ficar difícil de respirar. No carro, ele explodiu. Gritou que ela tinha dado em cima do garçom, que ela não respeitava o relacionamento, que ele estava decepcionado. Maria ficou confusa. Ela não tinha feito nada. Mas quando viu as lágrimas nos olhos dele, quando ele disse que só reagiu assim porque a amava demais e tinha medo de perdê-la, algo dentro dela se quebrou. E sabe o que ela fez? Ela pediu desculpas. Isso mesmo. Ela pediu desculpas por algo que não tinha feito. Agora eu preciso te explicar o que estava acontecendo no cérebro dela naquele momento. Porque não é fraqueza. Não é burrice. É neurociência pura. Quando alguém alterna entre te tratar muito bem e te tratar muito mal, seu cérebro entra num estado chamado reforço intermitente. É o mesmo mecanismo que faz pessoas ficarem viciadas em máquinas caça-níqueis. Você nunca sabe quando vem a próxima recompensa, então fica cada vez mais desesperado por ela. Rafael era gentil por semanas. Depois explodia. Depois pedia desculpas e voltava a ser perfeito. E Maria começou a viver para aqueles momentos bons, ignorando completamente os sinais vermelhos gritantes. Mas tem mais. Tem algo ainda mais assustador acontecendo. Escreve nos comentários agora: dissonância. Porque é exatamente isso que Maria estava sentindo. Dissonância cognitiva é quando sua mente segura 2 verdades contraditórias ao mesmo tempo. Ele me ama e ele me machuca não podem ser verdade juntas. Então o cérebro faz uma coisa maluca para resolver isso. Ele escolhe acreditar na versão que dói menos naquele momento. E qual versão dói menos? A que diz que você é o problema. Porque se você é o problema, você pode se consertar. Você pode fazer ele parar. Você tem controle. Se ele é o problema, você teria que admitir que está num relacionamento abusivo. E isso é aterrorizante demais para processar. Então Maria começou a se convencer de que tudo era culpa dela. Se ela não tivesse rido da piada do garçom, Rafael não teria se irritado. Se ela arrumasse a casa do jeito certo, ele não gritaria. Se ela fosse uma namorada melhor, ele não precisaria corrigi-la o tempo todo. A irmã dela, Camila, tentou intervir. Maria, isso não é normal. Ele está te controlando. E sabe o que Maria fez? Defendeu ele com unhas e dentes. Você não entende ele como eu entendo. Ele teve uma infância difícil. O pai dele era agressivo. Ele está tentando melhorar. E eu também não sou perfeita, sabe? Eu erro muito. Camila ficou em choque. Como a irmã dela, uma mulher inteligente e independente, estava justificando o injustificável. A resposta está em algo chamado ligação traumática. E isso vai fazer você repensar todos os relacionamentos que você já teve ou conheceu. Se você está gostando dessa história, clica naquele botão de like agora. Sério, isso ajuda mais pessoas a encontrarem esse conteúdo e entenderem o que pode estar acontecendo com elas ou com alguém próximo. E fica aqui porque a história está longe de terminar. Ligação traumática funciona assim. Quando você passa por momentos de estresse intenso com alguém, seu cérebro libera hormônios que te fazem criar laços emocionais profundos com essa pessoa. É uma resposta de sobrevivência. Em situações ancestrais de perigo, criar laços com quem estava perto de você aumentava suas chances de viver. O problema é que esse mecanismo não diferencia um parceiro que te protege de um predador de um parceiro que é o próprio perigo. Então cada vez que Rafael a fazia se sentir pequena e depois a consolava,
Cada vez que ele criava um problema e depois se apresentava como a solução, o cérebro de Maria o via como Salvador. Como a única pessoa que podia fazê-la se sentir segura de novo. Mesmo que ele fosse exatamente quem tinha tirado a segurança dela em primeiro lugar. 6 meses se passaram. Maria tinha perdido contato com a maioria das amigas. Rafael não gostava quando ela saía sem ele. Dizia que as amigas dela eram má influência, que colocavam ideias erradas na cabeça dela. Ela parou de usar certas roupas porque ele achava provocantes. Parou de postar fotos nas redes sociais porque ele ficava com ciúmes dos comentários. Apagou o número de alguns colegas de trabalho homens porque Rafael achou desrespeitoso ela ter contato com eles. E em cada uma dessas situações, Maria se convencia de que era uma decisão dela. Que ela estava fazendo isso porque queria, porque fazia sentido, porque amava ele. Mas no fundo, numa parte pequenininha da mente dela que ela tentava ignorar, ela sabia a verdade. Uma noite, depois de mais uma briga onde Rafael jogou o celular dela na parede e depois chorou dizendo que ela o deixava louco, Maria ficou no banheiro olhando para o espelho. Ela não se reconhecia mais. Onde estava a menina que tinha sonhos? Que ria alto? Que saia com as amigas e voltava para casa tarde contando histórias engraçadas? Ela sussurrou para o reflexo: o que está acontecendo comigo? Essa é a pergunta que milhões de pessoas fazem todos os dias. Em relacionamentos amorosos, em amizades tóxicas, em ambientes de trabalho abusivos, até em dinâmicas familiares destrutivas. E a resposta não é simples. Porque estamos lutando contra milhões de anos de evolução que nos programou para buscar conexão a qualquer custo. Na semana seguinte, algo mudou. Maria estava no trabalho quando seu chefe comentou que ela parecia cansada ultimamente. Era um comentário gentil, de preocupação genuína. Mas algo naquele momento quebrou a barragem. Ela começou a chorar. Ali mesmo, na frente de todo mundo. E pela primeira vez em meses, ela contou a verdade. Não a versão editada que ela contava para si mesma. A verdade crua e real sobre o que estava vivendo. O chefe sugeriu que ela conversasse com a psicóloga da empresa. Maria quase recusou. Quase disse que estava tudo bem, que era só um momento difícil, que ela conseguiria resolver sozinha. Escreve aqui nos comentários se você já teve esse momento. Esse momento onde você quase pede ajuda mas alguma coisa dentro de você tenta te impedir. Só escreve: já tive esse momento. Porque você não está sozinho nisso. Maria aceitou a sessão. E na sala da psicóloga, pela primeira vez, alguém colocou um nome no que estava acontecendo. O que você está descrevendo tem características de um relacionamento abusivo com elementos de manipulação psicológica, a psicóloga disse calmamente. E o que você está sentindo tem um nome: trauma bonding. Ligação traumática. Maria sentiu como se tivessem acendido uma luz num quarto escuro. Mas ele não me bate, Maria disse rapidamente. Quer dizer, uma vez ele me empurrou, mas foi sem querer. E ele nunca deixou marca. Não é tão sério assim. Você viu o que ela fez? Mesmo tendo procurado ajuda, mesmo estando na frente de uma profissional, ela ainda estava defendendo ele. Ainda estava minimizando. Essa é a parte mais cruel da ligação traumática. Ela te faz proteger quem te machuca, mesmo quando você está tentando se salvar. A psicóloga não julgou. Ela só disse: abuso não precisa deixar marcas visíveis para ser real. E o fato de você estar aqui, procurando ajuda, mesmo se sentindo confusa sobre tudo isso, já é um ato de coragem enorme. Nas semanas seguintes, Maria começou a fazer terapia de verdade. E foi aterrorizante. Porque terapia não é só conversar sobre seus sentimentos. É desmontar as histórias que você conta para si mesmo. É olhar para coisas que você passou anos evitando. A psicóloga explicou sobre os ciclos de abuso. Como eles sempre seguem o mesmo padrão: tensão crescente, explosão, lua de mel, calmaria. E depois tudo de novo, só que um pouco pior cada vez. Explicou sobre gaslighting, como Rafael fazia Maria questionar a própria percepção da realidade. Todas aquelas vezes que ele dizia: você está exagerando ou isso nunca aconteceu, você está inventando coisas ou você é louca, eu nunca disse isso. Explicou sobre isolamento, como ele tinha cortado sistematicamente todas as redes de apoio dela. E explicou sobre algo chamado autoestima reativa. Como Maria tinha começado a basear todo o seu valor no quanto Rafael a aprovava. Quando ele estava feliz com ela, ela se sentia incrível. Quando ele estava insatisfeito, ela se sentia um lixo. Ela tinha entregado o controle da própria felicidade para outra pessoa. Mas sabe qual foi a parte mais difícil de tudo isso? Admitir que ela não podia salvá-lo.
Porque Maria realmente acreditava que se ela amasse ele o suficiente, se ela fosse paciente o suficiente, se ela fosse perfeita o suficiente, Rafael mudaria. Ela via os momentos em que ele era gentil e sensível, e se agarrava a eles como prova de que o homem bom estava lá dentro, só precisava de ajuda para sair. A psicóloga foi direta: você não pode amar alguém até ele se curar. Ele precisa escolher se curar por ele mesmo. E enquanto isso, você está se destruindo tentando ser suficiente para alguém que te convenceu de que você nunca é. Aquelas palavras ecoaram na cabeça dela por dias. Se você está assistindo isso e já passou por algo parecido, ou conhece alguém passando agora, se inscreve no canal. Porque eu crio conteúdos assim toda semana, histórias reais que nos ajudam a entender a mente humana e as armadilhas em que caímos. Aperta aquele sininho também para não perder nada. Maria tomou a decisão mais difícil da vida dela. Ela ia terminar. Mas quando você está preso numa ligação traumática, terminar não é simplesmente dizer acabou e ir embora. Seu corpo inteiro entra em pânico. Seu cérebro, viciado no ciclo de dor e alívio, começa a gritar que você está cometendo um erro terrível. Ela marcou de encontrar Rafael num café público. Tinha escrito o que ia dizer. Ensaiado na frente do espelho. Pedido para Camila ficar de prontidão no telefone. Mas quando ela ouviu, quando ele sorriu daquele jeito que costumava fazer no começo, quando ele segurou a mão dela e disse que tinha sentido saudade, tudo desmoronou. Eu acho que a gente precisa dar um tempo, ela conseguiu dizer, a voz tremendo. A transformação no rosto dele foi instantânea. Primeiro choque. Depois raiva. Depois algo calculado e frio. Você está fazendo isso por causa daquela psicóloga idiota, não está? Ele disse, apertando a mão dela forte demais. Ela está colocando essas ideias na sua cabeça. Você sabe que eu te amo. Nós somos perfeitos juntos. Você vai jogar isso fora por quê? Por causa de algumas brigas bobas? E então veio a jogada final. As lágrimas. A voz quebrada. Eu vou mudar, Maria. Eu juro. Eu já marquei terapia. Olha aqui, olha no meu celular, já entrei em contato com um psicólogo. Por favor, não me abandone agora que eu finalmente estou tentando melhorar. Você sempre disse que queria que eu buscasse ajuda. Agora eu estou buscando e você me abandona. Maria sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como ela podia ir embora agora que ele finalmente estava prometendo mudança de verdade? Como ela podia ser tão cruel? Ela quase cedeu. Quase. Mas aí ela lembrou de algo que a psicóloga tinha dito. Ele já prometeu mudança antes? Quantas vezes? E Maria percebeu, com uma clareza dolorosa, que ela tinha ouvido essas mesmas promessas 12 vezes. 12 vezes em 6 meses. Não, Rafael. Acabou. Ela disse, tirando a mão da dele. E se levantou e saiu. Naquele momento ela não sentiu alívio. Não sentiu força ou empoderamento. Ela sentiu como se estivesse arrancando um pedaço dela mesma e deixando para trás. As semanas seguintes foram um inferno. Rafael ligava 50 vezes por dia. Mandava mensagens alternando entre raiva e súplica. Aparecia no trabalho dela. Mandava flores com cartões dizendo que ela estava destruindo a vida dele. Ele criou perfis falsos nas redes sociais para monitorar o que ela fazia. Ligou para a mãe dela dizendo que Maria estava tendo um surto e precisava de ajuda. Contou para amigos em comum que ela o tinha traído, que ela era instável, que ele estava preocupado com a saúde mental dela. E a parte mais perturbadora? Parte de Maria ainda queria voltar. Ainda sentia falta dele. Ainda se pegava olhando fotos antigas e pensando nos momentos bons. Isso é ligação traumática. Ela não desaparece só porque você tomou a decisão racional de sair. Ela fica no seu sistema como uma droga, te fazendo sentir abstinência física e emocional. Maria bloqueou ele em tudo. Mudou a senha do e-mail. Avisou a portaria do prédio para não deixá-lo subir. E toda vez que sentia vontade de mandar mensagem, ela ligava para Camila ou para a psicóloga. 3 meses depois, numa quinta-feira chuvosa, Maria percebeu que tinha passado o dia inteiro sem pensar nele. Foi a primeira vez em quase um ano. E aí ela chorou. Mas dessa vez não de dor. De alívio. Porque pela primeira vez ela entendeu que ia conseguir. Que do outro lado daquele sofrimento todo existia uma versão dela mesma esperando. Uma versão que ela tinha perdido mas podia recuperar. A cura não foi linear. Teve dias que ela voltava 10 passos. Teve noites que ela acordava em pânico achando que tinha ouvido a voz dele. Teve momentos que ela ainda se pegava justificando comportamentos dele, ainda protegendo a imagem dele na cabeça.
Mas aos poucos, muito devagar, ela começou a se lembrar de quem era antes. Voltou a sair com as amigas. Voltou a usar as roupas que gostava. Voltou a postar fotos. Voltou a rir daquele jeito alto e sem vergonha. E um dia, quase um ano depois do término, ela estava tomando café com Camila quando viu um casal na mesa ao lado. O homem falava e a mulher ficava cada vez menor na cadeira, se desculpando por coisas que claramente não eram culpa dela. Maria reconheceu aquele olhar, aquela postura, aquela urgência desesperada de consertar algo que não tinha quebrado. Ela quis ir até a mesa e dizer para aquela mulher tudo o que tinha aprendido. Quis sacudir ela e gritar que não era normal, que ela merecia mais, que isso tinha nome e que existia saída. Mas ela sabia que não funcionaria. Porque ela mesma tinha ouvido essas coisas de Camila e não tinha conseguido acreditar na época. Ninguém podia salvar aquela mulher. Só ela mesma. Então Maria fez a única coisa que podia. Ela viveu. Ela continuou se curando. Ela existiu como prova viva de que é possível sair e sobreviver e até florescer do outro lado. E agora ela usa a história dela para ajudar outras pessoas. Não de um jeito pré-ache ou superior, mas do jeito honesto e cru. Falando sobre as partes feias. Sobre como ela defendeu quem a machucava. Sobre como ela foi cúmplice da própria destruição sem nem perceber. Porque esse é o segredo que ninguém te conta sobre ligação traumática. Você não é fraco por ter caído nisso. Você é humano. Seu cérebro estava fazendo exatamente o que evoluiu para fazer: te proteger, criar conexões, buscar amor. O sistema só não percebeu que o perigo estava vindo de dentro da própria conexão. Escreve aqui nos comentários o que você achou dessa história. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes a gente não consegue falar diretamente, mas uma história pode abrir portas que palavras diretas não abrem. Hoje Maria tem 32 anos. Ela namora de novo, mas diferente. Ela sabe reconhecer os sinais agora. Sabe a diferença entre amor saudável e obsessão disfarçada de paixão. Sabe que ciúme excessivo não é prova de amor, é prova de insegurança. Sabe que parceiro de verdade te eleva, não te diminui. E principalmente, ela sabe que se um dia sentir aquele aperto no estômago de novo, aquela sensação de estar andando em ovos, aquele medo constante de desagradar, ela não vai ignorar. Porque sinais ignorados viram ciclos. E ciclos viram anos perdidos. E anos perdidos viram vidas inteiras desperdiçadas tentando consertar quem não quer ser consertado. A síndrome que faz pessoas defenderem quem as machuca não é fraqueza. É sobrevivência mal direcionada. É amor sendo usado como arma. É lealdade sendo explorada. E a única cura é educação. Consciência. Coragem de olhar para dentro mesmo quando dói. E comunidade de pessoas que te lembram quem você é quando você esquece. Se você chegou até aqui, obrigado por me ouvir. E se essa história tocou você de alguma forma, não guarda isso só para você. Fala sobre. Procura ajuda. Liga para aquele número de apoio que você tem medo de ligar. Marca aquela terapia que você fica adiando. Porque você merece relacionamentos que te façam sentir em casa, não em guerra constante. Você merece paz, não esse buraco no estômago toda vez que a pessoa que supostamente te ama entra no quarto. A história de Maria poderia ser a sua história. Ou a história de alguém que você ama. E toda história pode mudar de direção. Mas só se a gente tiver coragem de virar a página. 2 anos se passaram desde aquele dia no café quando Maria viu o reflexo dela mesma naquela mulher desconhecida. Ela estava dirigindo para o trabalho numa manhã comum quando o telefone tocou. Número desconhecido. Ela quase não atendeu. Mas algo fez ela apertar o botão verde. Alô? Silêncio do outro lado. Aquele tipo de silêncio carregado que faz você saber que tem alguém ali. Maria? A voz era feminina, jovem, trêmula. Sim, quem é? Meu nome é Laura. Eu não sei se você vai se lembrar de mim. A gente se conheceu muito rápido numa vez. Eu era namorada do Rafael. O mundo de Maria parou por um segundo. Ela encostou o carro. Você disse era? Maria perguntou, já sabendo a resposta. Ainda sou. Tecnicamente. Mas eu encontrei seu número no celular velho dele. Ele tinha te bloqueado mas esqueceu de apagar o contato. E eu fiz uma coisa terrível. Eu vasculhei conversas antigas. E eu vi. Vi o quê? Tudo. Vi como ele falava com você. Vi as mensagens depois que vocês terminaram. Vi que não fui a primeira. E eu precisava falar com alguém que entendesse. Maria sentiu o coração apertar.
Ela tinha imaginado que Rafael encontraria outra pessoa. Tinha até esperado que isso acontecesse, que ele direcionasse toda aquela intensidade tóxica para longe dela. Mas ouvir a voz real de outra mulher vivendo exatamente o que ela tinha vivido trouxe tudo de volta com uma força assustadora. Onde você está agora, Laura? No carro. Estacionada perto da casa dele. Eu ia terminar hoje, mas eu não consigo. Toda vez que eu tento ele faz aquela cara e eu me sinto a pior pessoa do mundo. Eu sei exatamente qual cara é essa, Maria disse baixinho. E então, ali mesmo, no acostamento de uma avenida movimentada, Maria passou uma hora ao telefone com uma completa estranha que não era estranha nenhuma. Porque elas tinham vivido a mesma história com pequenas variações. Laura contou como Rafael tinha sido perfeito no começo. Como ele tinha dito que nenhuma mulher tinha entendido ele como ela entendia. Como aos poucos ela tinha perdido amigas, mudado hábitos, se tornado uma versão menor de si mesma. E contou algo que fez o sangue de Maria gelar. Ele me mostrou uma foto só uma vez, Laura disse. Disse que você era louca, que você tinha inventado um monte de mentiras sobre ele para as pessoas, que você não aceitava que vocês tinham terminado. Ele falou que você precisava de ajuda psiquiátrica. Maria fechou os olhos. Claro. É claro que ele tinha feito isso. É o manual completo. Destruir a credibilidade da vítima anterior para que a nova vítima nunca acredite se alguém tentar avisá-la. Transformar quem escapou em vilão da história. Laura, escuta. Nada disso é verdade. Eu não sou louca. Eu não inventei nada. E o fato de você ter encontrado meu número e ligado para mim, mesmo com medo, mesmo confusa, já mostra que você sabe no fundo que alguma coisa não está certa. Do outro lado da linha, Laura começou a chorar. Eu pensei que era só comigo. Pensei que eu tinha algum defeito que fazia ele agir assim. Ele diz que sou muito sensível, que interpreto tudo errado, que qualquer homem ficaria frustrado com alguém como eu. Ele disse a mesma coisa para mim, Maria respondeu. Palavra por palavra. Aquilo foi o clique para Laura. Perceber que até as frases eram recicladas. Que não tinha nada de especial ou único na dinâmica deles. Era um roteiro que Rafael seguia com precisão cirúrgica. Maria não disse para Laura terminar. Não disse o que ela deveria fazer. Porque ela sabia que isso não funcionava. Em vez disso, ela contou sua própria história. Sem editar. Sem embelezar. Falou sobre as 12 vezes que ele prometeu mudar. Sobre as 50 ligações por dia depois que ela terminou. Sobre como ela quase voltou. Sobre como foi difícil, mas como cada dia ficava um pouquinho mais fácil. E falou sobre algo que nunca tinha admitido para ninguém antes. Sabe o que foi mais difícil de aceitar? Que eu perdi tempo. 6 meses podem não parecer muito, mas foram 6 meses da minha vida que eu nunca vou ter de volta. 6 meses que eu poderia ter passado feliz, crescendo, vivendo. E eu passei encolhida, com medo, me desculpando por existir. Laura ficou quieta por um momento. Então perguntou, mas valeu a pena? Sair? Cada segundo de dor valeu a pena para chegar onde estou hoje, Maria disse sem hesitar. Eu não sabia que era possível se sentir tão leve, tão livre, tão, eu mesma. Elas ficaram ao telefone até Laura se sentir calma o suficiente para dirigir. Maria deu seu número pessoal de verdade. Disse que ela podia ligar sempre que precisasse. E quando desligaram, Maria ficou sentada no carro por mais alguns minutos, processando tudo. Ela pensou em quantas Lauras existiam por aí. Quantas mulheres, e homens também, porque isso não é exclusivo de gênero, estavam naquele exato momento defendendo quem as machucava, criando justificativas elaboradas, se convencendo de que era culpa delas. Pensou em como a sociedade romantiza tanto essas dinâmicas que a gente nem percebe. Quantos filmes vendem obsessão como paixão? Quantas músicas glorificam ciúme como prova de amor? Quantas vezes a gente ouve ele só age assim porque te ama demais? A gente cresce aprendendo que amor dói. Que relacionamento dá trabalho. Que você tem que lutar pela pessoa amada. Mas ninguém ensina onde está a linha. Ninguém diz que existe diferença entre trabalhar juntos para superar desafios e se destruir tentando consertar quem não quer ser consertado. Agora eu quero que você faça algo. Escreve nos comentários, aprendi algo novo. Porque esse reconhecimento, essa consciência de que essas dinâmicas existem e têm nome, já é o primeiro passo para não cair nelas ou para ajudar alguém que caiu. Maria começou a estudar mais sobre o assunto. Leu livros sobre trauma, sobre vínculos, sobre manipulação psicológica. Não por obsessão com o passado, mas porque entender o mecanismo a fez se sentir menos idiota.
Porque essa é outra armadilha cruel. Depois que você sai, você se sente burra. Você olha para trás e pensa: como eu não vi? Como eu deixei chegar nesse ponto? Mas você não estava sendo burra. Você estava sendo humana num sistema desenhado para te confundir. Abusadores não chegam mostrando quem realmente são. Eles vêm disfarçados de sonho realizado. Eles estudam você, descobrem o que você precisa ouvir, se moldam para parecer perfeito. E quando você já está emocionalmente investida, quando você já construiu castelos mentais sobre o futuro de vocês, aí eles mostram o outro lado. Mas aos pouquinhos. Nunca de uma vez. Sempre alternando com momentos bons o suficiente para te manter presa. É científico. É calculado. E funciona porque nosso cérebro não evoluiu para lidar com esse tipo de manipulação sofisticada. Laura ligou de novo 3 dias depois. Ela tinha terminado. E assim como Maria, ela não sentiu alívio imediato. Ela sentiu pânico, culpa, vontade de voltar atrás. Mas dessa vez ela tinha alguém que entendia. Alguém que podia dizer: eu sei que parece que você está cometendo o maior erro da sua vida. Eu sei que você sente falta dele. Eu sei que parte de você ainda acredita que podia ter dado certo. Mas confia em mim. Fica firme só mais um dia. Depois mais um. E vai ficando mais fácil. Maria se tornou, sem planejar, uma espécie de linha de apoio informal para Laura. E no processo, ela mesma se curou ainda mais. Porque tem algo poderoso em transformar sua dor em propósito. Em pegar a pior experiência da sua vida e usar ela para evitar que outra pessoa sofra o mesmo. 6 meses depois, Laura estava irreconhecível. No bom sentido. Ela tinha voltado a estudar, feito novas amizades, começado terapia de verdade. E ela fez algo inesperado. Ela criou um grupo de apoio online para pessoas saindo de relacionamentos abusivos. O grupo cresceu rápido. 10 pessoas. 50. 200. De repente tinha gente do Brasil inteiro compartilhando histórias, se apoiando, lembrando umas às outras de que não estavam loucas. Maria entrou no grupo também. Não como líder ou especialista. Só como alguém que tinha sobrevivido e podia oferecer perspectiva. E foi ali, lendo dezenas de histórias diferentes mas estranhamente parecidas, que Maria entendeu a extensão do problema. Não era só sobre Rafael. Não era só sobre relacionamentos amorosos. Tinha gente ali presa em amizades tóxicas. Em ambientes de trabalho abusivos. Em dinâmicas familiares destrutivas. Tinha mulher defendendo o pai alcoólatra que batia na mãe porque ele não é mau, só bebe demais. Tinha o homem justificando a chefe que humilhava ele publicamente porque ela só é exigente, quer o melhor da equipe. Tinha a menina de 20 anos explicando que o namorado só checava o celular dela porque foi traído antes e tem traumas. Todos os mesmos padrões. Todos os mesmos mecanismos. Dissonância cognitiva. Ligação traumática. Reforço intermitente. Isolamento progressivo. Destruição sistemática da autoestima. E em todos os casos, a vítima defendendo o agressor com unhas e dentes. Maria percebeu que isso era maior que ela. Maior que qualquer pessoa individual. Era um padrão de comportamento humano que se repetia em ciclos, geração após geração, porque ninguém falava sobre isso abertamente. Então ela decidiu fazer algo radical. Ela escreveu sua história completa. Cada detalhe. Cada parte vergonhosa, cada momento que ela tinha defendido Rafael, cada desculpa que ela tinha inventado. E publicou online. A resposta foi avassaladora. Centenas de pessoas mandaram mensagens dizendo: eu pensei que era só comigo. Dezenas compartilharam suas próprias histórias. Algumas ainda presas, buscando coragem. Outras já livres, ainda processando. E muitas pessoas dizendo que tinham reconhecido alguém que amavam nas descrições. Mães vendo as filhas. Amigas vendo amigas. Irmãos vendo irmãos. Porque quando você dá nome para algo, quando você tira do reino do invisível e coloca luz naquilo, as pessoas finalmente conseguem ver. Mas também vieram as críticas. Por que ela não saiu antes? Ela que escolheu ficar. Isso é vitimismo, ela é adulta e responsável pelas próprias escolhas. Mulher adora homem que trata mal, depois fica reclamando. Maria leu cada comentário desses e sentiu raiva. Não por ela. Mas por todas as pessoas que esses comentários impediriam de pedir ajuda. Porque é exatamente isso que mantém o ciclo. A culpabilização da vítima. A ideia de que se você foi manipulado, você é fraco ou burro ou conivente. Ninguém quer admitir que foi manipulado porque isso significa admitir vulnerabilidade.
E a sociedade pune vulnerabilidade. Então as pessoas ficam quietas. Sofrem em silêncio. Defendem quem as machuca para não terem que admitir que foram enganadas. Maria respondeu às críticas não com raiva, mas com fatos. Explicou sobre grooming emocional. Sobre como abusadores testam limites gradualmente. Sobre como nosso cérebro é programado para buscar padrões e criar narrativas, mesmo quando a narrativa mais lógica é dolorosa demais para aceitar. Explicou que sair não é simples quando você foi sistematicamente isolado de todas as redes de apoio. Quando você foi convencido de que ninguém mais te quer. Quando você tem medo de violência se tentar partir. E explicou que julgamento nunca salvou ninguém. Empatia sim. Alguns críticos mudaram de ideia. Outros dobraram a aposta no julgamento. Mas muitas pessoas que estavam apenas lendo, pessoas silenciosas que nunca comentariam, viram aquela troca e se sentiram menos sozinhas. E no final, era isso que importava. Se você está gostando desse conteúdo e quer ver mais histórias assim, histórias reais sobre a psicologia por trás do comportamento humano, se inscreve no canal agora. Tem gente que precisa ouvir isso e você compartilhando pode ser o que muda a vida de alguém. Hoje, 4 anos depois de ter terminado com Rafael, Maria tem uma vida completamente diferente. Ela é voluntária em uma ONG que trabalha com vítimas de violência doméstica. Não como terapeuta, ela deixa isso para os profissionais. Mas como alguém que pode sentar ao lado de outra pessoa e dizer eu entendo e realmente entender. Ela namora Lucas há 1 ano e meio. E no começo, ela tinha tanto medo. Tanto medo de estar repetindo o padrão. Tanto medo de estar ignorando sinais de novo. Mas Lucas é diferente em todos os sentidos que importam. Quando eles brigam, ele não grita. Ele não some. Ele não vira o jogo fazendo ela se sentir culpada. Eles conversam. Eles encontram soluções juntos. Quando ela sai com as amigas, ele não enche o celular dela de mensagens paranoicas. Ele manda um divirtam-se e toca a vida dele. Quando ela posta uma foto, ele não vasculha os comentários procurando motivos para ciúmes. Ele simplesmente curte e comenta algo bobo e carinhoso. E o mais importante, quando ela diz não, ele ouve. Sem pressão. Sem manipulação. Sem fazer ela se sentir egoísta por ter limites. No começo, isso era perturbador. Maria não sabia como processar um relacionamento onde ela não precisava se justificar constantemente. Onde ela podia simplesmente existir sem medo. Ela quase sabotou algumas vezes. Criou problemas onde não existiam. Testou Lucas de formas que ela não tem orgulho, só para ver se ele ia explodir, provar que era igual aos outros. Mas Lucas foi paciente. E quando ela finalmente contou tudo, toda a história com Rafael, ele apenas a abraçou e disse, obrigado por confiar em mim com isso. E eu prometo nunca te dar motivos para duvidar que você está segura comigo. E ele cumpriu. Isso é o que amor saudável parece. Não é perfeito. Eles discordam. Eles têm dias ruins. Mas é fundamentalmente seguro. É fundamentalmente respeitoso. Laura também refez a vida. Ela está solteira por escolha agora, focando em si mesma, redescobrindo quem ela é fora do contexto de um relacionamento. E ela usa o grupo de apoio que criou para ajudar outras pessoas todos os dias. Às vezes Maria e Laura se encontram para tomar café. E é surreal para ambas pensar que foram conectadas pela pior experiência das vidas delas, mas que hoje têm uma amizade genuína e profunda. Elas até riem de algumas coisas agora. Não porque é engraçado, mas porque risos às vezes é a única forma de processar o absurdo. Você lembra quando ele dizia que ninguém mais ia te querer porque você era muito difícil? Laura disse uma vez. E você acreditava, Maria completou. E eu acreditava. Elas balançaram a cabeça em sincronia. Que ridículo, Laura disse. Como a gente acreditou nessa? Porque ele nos fez acreditar. Aos pouquinhos. Tijolo por tijolo, construindo uma prisão tão devagar que a gente não viu as paredes subindo. Foi então que Maria disse algo que ela tinha percebido recentemente. Sabe o que eu agradeço agora? A experiência. Não porque foi boa. Foi horrível. Mas porque agora eu sei. Eu reconheço os sinais. Não só em relacionamentos meus, mas nos outros. Eu posso ajudar. E isso transforma o trauma em algo útil. Laura concordou. É tipo, a gente pegou a pior coisa que aconteceu e está usando ela como antídoto para que outras pessoas não passem pelo mesmo. Exatamente isso. E essa é talvez a lição mais importante de toda essa história. Trauma não te define. O que você faz com ele te define. Você pode deixar ele te destruir. Pode deixar ele te amargurar, te fechar,
te convencer de que todo mundo é perigoso e amor não existe. Ou você pode usá-lo como combustível. Para se conhecer melhor. Para estabelecer limites mais fortes. Para ajudar outros. Para se tornar a pessoa que você precisava quando estava no fundo do poço. Maria escolheu a segunda opção. E foi a melhor decisão que ela já tomou. Então, se você está assistindo isso e reconhece sua história aqui, deixa eu te dizer algo importante. Você não está sozinho. Milhões de pessoas passaram exatamente pelo que você está passando. E milhões saíram do outro lado. Machucados? Sim. Mudados? Sim. Mas vivos. E eventualmente, mais fortes. Isso não é culpa sua. Você não é fraco por ter caído nisso. Você é humano. E humanos buscam conexão, buscam amor, acreditam no melhor das pessoas. Isso não é defeito. É a coisa mais bonita sobre nossa espécie. O problema é quando alguém usa isso contra você. Mas escuta, você pode sair. Talvez não hoje. Talvez não amanhã. Mas quando você estiver pronto, existe um caminho. E existe gente esperando do outro lado para te ajudar a atravessar. Liga para aquele número de apoio que você salvou mas nunca discou. Manda mensagem para aquela amiga que você afastou. Marca aquela terapia que você fica adiando. Dá o primeiro passo minúsculo. Porque jornadas de 1000 quilômetros começam com um único passo. E você não precisa saber o caminho inteiro. Você só precisa dar o próximo passo. E para você que está assistindo e reconhece alguém que ama nessa história, não faça o que você acha que deveria fazer. Não force. Não exija. Não dê ultimatos. Apenas esteja presente. Deixe a porta aberta. Lembre a pessoa de quem ela era antes. E quando ela estiver pronta, esteja lá. Porque no final, ninguém pode salvar ninguém. A gente só pode se salvar. Mas ter alguém na margem te lembrando que você sabe nadar, que já nadou antes, que é capaz de chegar em terra firme. Isso faz toda a diferença. Maria termina essa história não como vítima. Não como sobrevivente. Mas simplesmente como ela mesma. Completa. Inteira. Livre. E se ela conseguiu, você também consegue. A síndrome que faz pessoas defenderem quem as machuca é real. É poderosa. É aterrorizante. Mas não é invencível. E você também não é. Rafael nunca mudou. Maria soube disso não porque foi atrás de informação, mas porque 3 anos depois daquele telefonema de Laura, outra ligação chegou. Outro número desconhecido. Outra voz feminina trêmula. Dessa vez era Júlia. E depois dela, Carolina. 4 mulheres em 6 anos. Todas com a mesma história. Todas tendo encontrado o número de Maria de alguma forma. Todas precisando ouvir que não estavam loucas. Maria poderia ter ficado com raiva. Poderia ter se perguntado por que o universo continuava colocando essas mulheres no caminho dela, forçando-a a reviver aquilo de novo e de novo. Mas ela não ficou. Porque ela finalmente entendeu algo profundo sobre padrões de abuso. Eles não param sozinhos. Pessoas como Rafael não acordam um dia e decidem mudar. Eles simplesmente encontram novas vítimas quando as antigas escapam. E quanto mais ela conversava com essas mulheres, mais ela percebia que o problema não era só Rafael. Era um problema sistêmico, cultural, enraizado na forma como a gente aprende sobre amor e relacionamentos desde criança. Quantas princesas da Disney são salvas por príncipes? Quantos filmes românticos mostram o cara lutando pela menina de formas que na vida real seriam assédio? Quantas músicas falam de amor obsessivo como se fosse romântico? A gente cresce imerso em narrativas que glorificam exatamente os comportamentos que deveriam ser sinais vermelhos gigantes. Então Maria tomou uma decisão. Ela foi até uma escola pública no bairro onde cresceu e se ofereceu para dar palestras sobre relacionamentos saudáveis para adolescentes. Sem custo. Simplesmente porque precisava ser feito. A primeira palestra teve 12 alunos. A segunda teve 30. A terceira lotou o auditório. Ela não falava com polpa ou pretensão. Ela contava histórias. Histórias reais. Incluindo a dela. E algo mágico acontecia toda vez, os jovens reconheciam os padrões. Não só em relacionamentos românticos, mas em amizades, em família, em dinâmicas escolares. Tipo aquela menina que diz que é minha melhor amiga mas vive me zoando na frente dos outros e depois diz que é brincadeira, perguntou uma garota de 15 anos. Exatamente isso, Maria respondeu. E aquele moleque que vive pegando meu celular sem permissão porque diz que namorado tem que confiar mas ele nunca me deixa pegar o dele. Sinal vermelho enorme. E meu pai que grita com minha mãe mas depois compra flores e diz que ela que provoca ele.
Silêncio pesado na sala. Isso também, Maria disse gentilmente. Ver esses jovens conectando os pontos em tempo real, antes de ficarem presos em situações que levariam anos para sair, isso fazia tudo valer a pena. Porque educação é a única forma real de quebrar o ciclo. Não depois que a pessoa já está presa, mas antes. Ensinando o que é saudável, o que é respeito, o que é amor de verdade. Um dia, depois de uma dessas palestras, um garoto de 16 anos ficou para trás enquanto todos saíam. Ele esperou até ficarem sozinhos. Eu acho que eu sou tipo aquele cara da sua história, ele disse, voz baixa. Eu faço essas coisas com minha namorada. Eu fico com ciúmes. Eu checo o celular dela. Eu não quero ser assim. Mas eu não sei como parar. Maria sentiu o coração apertar. Porque aquilo era raro. Agressores raramente reconhecem o próprio comportamento. Raramente querem mudar de verdade. Mas ele era jovem. Tinha 16 anos. Ainda estava formando padrões, não repetindo décadas deles. O fato de você reconhecer isso já é o primeiro passo, ela disse. E vai ser difícil. Porque você vai ter que olhar para coisas dentro de você que não são bonitas. Medo, insegurança, necessidade de controle. Mas você pode fazer esse trabalho. Existe terapia. Existe ajuda. Se você realmente quer mudar, você consegue. Ela deu o contato de um psicólogo que trabalhava especificamente com jovens em comportamentos abusivos. Não sabia se o garoto ia procurar, mas tinha plantado a semente. E 3 meses depois, ele mandou um e-mail. Tinha começado terapia. Tinha terminado com a namorada porque reconheceu que não estava em condições de estar num relacionamento saudável. Estava trabalhando em si mesmo primeiro. Maria chorou quando leu aquilo. Porque significava que era possível. Não sempre. Não para todo mundo. Mas às vezes, com a pessoa certa, no momento certo, intervenção precoce podia redirecionar uma vida inteira. Hoje Maria tem 35 anos. Ela se casou com Lucas. A cerimônia foi pequena, só família e amigos próximos. Camila foi madrinha e fez um discurso que deixou todo mundo chorando sobre como ela tinha visto a irmã se perder e se encontrar de novo. Laura estava lá também. E Júlia. E Carolina. Todas as mulheres que tinham sido conectadas por Rafael mas que tinham se tornado família por escolha. No grupo de apoio que Laura criou, agora com mais de 2.000 membros, pessoas postam histórias de vitória todos os dias. Pequenas vitórias. Consegui passar o dia inteiro sem pensar nele. Saí com amigas pela primeira vez em anos. Disse não e não me senti culpada. E vitórias grandes também. Me mudei. Estou segura agora. Consegui emprego novo longe dele. Hoje faz 1 ano que sou livre. Maria lê todas. Comemora cada uma. Porque ela lembra quando cada dia era uma guerra. Lembra quando passar 1 hora sem dor parecia impossível. E agora? Agora ela passa semanas inteiras sem pensar em Rafael. Ele não ocupa mais espaço na cabeça dela. Ele é apenas uma história que ela conta para ajudar outros. Nada mais. Ela e Lucas têm um filho de 2 anos. E toda vez que Maria olha para ele, ela pensa na responsabilidade gigantesca de criá-lo para ser um homem que não machuca. Que entende consentimento. Que sabe que não é a raiva dele, não é responsabilidade de ninguém controlar exceto dele mesmo. E se um dia tiverem uma filha também, Maria vai ensinar ela que amor não dói. Que ciúmes não é romântico. Que ela nunca deve se fazer menor para caber no ego frágil de alguém. Porque a síndrome que faz pessoas defenderem quem as machuca se perpetua de geração em geração quando ninguém fala sobre ela. Quando todo mundo finge que é normal. Que é amor. Mas quando a gente coloca luz nisso, quando a gente nomeia, quando a gente educa, os padrões podem ser quebrados. Não perfeitamente. Não de uma vez. Mas aos poucos, uma pessoa de cada vez, uma história de cada vez. Rafael provavelmente está com outra pessoa agora. Fazendo as mesmas coisas. Dizendo as mesmas palavras. Seguindo o mesmo roteiro. Mas cada mulher que escapa dele, cada pessoa que aprende a reconhecer os sinais, cada jovem que decide fazer diferente, isso é uma vitória contra o padrão. E Maria agora entende que sua história nunca foi sobre Rafael. Foi sempre sobre ela. Sobre se perder. Sobre se encontrar. Sobre transformar a pior coisa que já aconteceu com ela na melhor ferramenta que ela tem para ajudar outros. Ela não tem raiva mais. Não tem mágoa. Só tem clareza. E gratidão estranha pela pessoa que ela se tornou por ter sobrevivido àquilo. Porque a mulher que está aqui hoje, forte, consciente, inteira, não existiria sem a jornada.
E embora ela nunca desejaria aquela dor para ninguém, ela não trocaria quem ela é agora por nada. Então esta história termina não com vingança, não com reconciliação, não com fechamento hollywoodiano. Termina com uma mulher vivendo plenamente, amando de forma saudável, ajudando outras pessoas, criando um filho, construindo uma vida que ela mesma projetou, não uma vida que alguém impôs sobre ela. E se você chegou até aqui nesta história, se você ficou comigo por todos esses minutos, há uma razão. Talvez você viu pedaços de si mesmo aqui. Talvez você reconheceu alguém que ama. Talvez você só precisava entender. Qualquer que seja o motivo, leva isso com você. Você merece relações onde pode respirar. Onde pode ser você mesmo sem medo. Onde amor é abrigo, não campo de batalha. E se você está defendendo alguém que te machuca agora mesmo, lendo isso e pensando, mas no meu caso é diferente, apenas responde isso. Você consegue lembrar a última vez que se sentiu completamente em paz perto dessa pessoa? Não naqueles momentos bons esporádicos, mas verdadeiramente em paz, sem andar em ovos, sem medir palavras, sem medo da próxima explosão? Se a resposta é não, você já sabe o que precisa ser feito. E quando estiver pronto para fazer, vai ter gente esperando para te ajudar. Gente como Maria. Gente como Laura. Gente que entende porque já esteve exatamente onde você está. A síndrome existe. Ela é real. Ela é poderosa. Mas você é mais forte. E sua história não precisa terminar presa. Ela pode terminar livre. Como esta aqui termina. Com esperança. Com possibilidade. Com a certeza absoluta de que do outro lado da dor existe uma vida inteira esperando por você. Uma vida onde você não precisa defender quem te machuca. Porque você finalmente está rodeada apenas de pessoas que te amam direito. E essa é a única defesa que você realmente precisa fazer. A sua própria.